Bom dia, amigos ouvintes. Nós estamos dando início à live de hoje e que, em nome de nosso Senhor Jesus, desejando a todos vocês, os nossos seguidores, que estejam bem, com saúde e paz, em nome de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco acerca da saída daqui, desse mundo, que ao sair do corpo, com a chamada morte, os rumos que tomam cada um de nós. Deus nunca deixa as pessoas desamparadas. Sempre, em todas as épocas bíblicas, explica como Deus tem cuidado do povo aqui. Na época em que os filisteus mais atacavam Israel teve um espaço terrível prensado pelos filisteus. Os israelitas plantavam lavouras de trigo e, por ser muito próximo, então eles esperavam a época da colheita e eles colhiam a lavoura que era de Israel. E assim Israel vivia quase como escravo dos filisteus. Mas Deus fez que de um casal nascesse um menino que naquele tempo esses enviados diretamente de Deus tinha por tratamento um nome que eles diriam ser Nazireu de Deus, o qual não podia nem mesmo cortar o cabelo, porque era uma pessoa diferente. Ele veio com autorização, essa pessoa viria com autorização de Deus para resolver problemas que estivesse acontecendo contra o povo. E então, como muitos israelitas naquela época, ainda era chegado a procurar Deus nos seus sofrimentos. E através de longas orações, de vários deles, Deus o ouvia e tomava providência acerca dos acontecimentos que estivesse naquela época. Então, vendo o sofrimento de Israel debaixo do jugo que os filisteus o colocavam com suas guerras, enviou um menino que teve o nome de Sansão. Todos conhecem, ou pelo menos quase todos conhecem essa história. Mas como todos que passam por aqui, ninguém passa sem cometer erros, mesmo sendo escolhidos, ele erra. Então, foi o que aconteceu. Ele veio para fazer uma coisa, mas começou, em certa desobediência, fazendo outras, mas nem por isso deixou de ter tais poder. Poder nele, julgavam-se o povo estar no cabelo, mas não era. O cabelo era somente por ser nazireu,
Então, era uma marca em qualquer nazireu que não poderia cortar o cabelo. E ele, chegando, Israel já tinha uma lei que não poderia casar-se fora da parentela. Mas ele desobedeceu, não poderia casar fora da parentela. Mas ele, em desobediência, desobedeceu os seus pais, desculpa, que sofreram muito com isso, porque ele saía da sua terra e ia para as Filisteias e lá mantinha relacionamento com aquelas mulheres dali, daquele lugar. Impressionada com o modelo de vida que tinha Sansão, então todos ali, eles ficavam de olho em Sansão, porque via que ele defendia o povo de Israel a qualquer preço. Ele tinha tais poder que provocava dele muita força e ele, assim, venciam batalhas contra os filisteus. Mas como todo desobediente, chegou a um dia a vida do próprio nazireu, Sansão, virar uma tragédia, né? Porque ele passou deles os segredos que ele trouxe de Deus, que só ele e a autorização que recebeu poderia saber, porque era algo que ele usaria como defesa para um povo sofrido e que estava pedindo misericórdia. E aí, então, ele começou a viver mais do lado dos filisteus, não assim o ajudando, mas viajava sempre para lá e se sentia melhor lá, até tomando para si mulher de lá. E começou com isso, então, à medida que alguém quer seguir a Deus, a primeira coisa que ele tem que fazer é não esquecer de obedecer os seus mandados e as suas leis. Porque à medida com que o homem afasta de Deus, afasta dele também o conhecimento. Afasta dele a proteção. Anjos que o defendiam vão ficando cada vez mais distantes. E assim foi acontecendo. Até que eles descobriram que ele tinha algo de especial. É muito fácil você conhecer quando alguém ama Deus e segue os teus caminhos. É fácil você fazer uma separação entre o que segue e o que não segue, entre o obediente e o desobediente. Eles conheceram que ele era diferenciado. E não porque era santo, porque, na verdade, nazireu é porque era uma pessoa mesmo diferente, algo de especial. Mas ele estava pecando, continuamente pecando. E eles, através do jogo ali com ele, não posso contar toda a história, né? Que o tempo não dá, descobriram, através de uma mulher
chamada Dalila, onde estava tanta força, porque não havia cordas, não havia nada que o segurasse. Por mais bem amarrado que fosse, com simples esforço ele quebrava aquelas cordas. Até que um dia fecharam o portão da cidade para que ele não saísse. Ali eles pensariam em executar Sansão. Porque Sansão já havia feito proezas também dentro lá dos filisteus. Ele havia queimado as lavouras dos filisteus simplesmente com o chamado de umas raposas. Vejam aí que ele era diferente. E 300 raposas apareceram imediatamente e ele amarrou tochas no rabo daqueles animais, nas caudas daquelas raposas, e pôs fogo. E entrou dentro dos canaviais, das lavouras dos filisteus, e pôs fogo em tudo. E o prejuízo foi grandioso. E eles começaram a então se armar contra aquele homem diferente. Um homem totalmente estranho. E realmente, uma pessoa, quando ele se separa com Deus, ele fica, aos olhos de muito, estranho, porque as suas ações não batem de forma alguma com pessoas que andam separadas de Deus. Em tudo, a maneira de comportamento, a maneira com que vive a vida essas pessoas, é porque não são minimamente cuidadosamente examinados, para ver que há diferença, que a própria Bíblia diz: agora vedes a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E aí resolveram acercar, pulando partes, claro, por causa do tempo, Sansão em um local que sabia que ele passaria por ali. Havia morrido ali um animal e estavam os ossos daquele animal, que já havia tempo que ele havia morrido ali, e eles cercaram ele ali naquele lugar. E apenas com uma queixada de jumento. Porque ninguém se ouve falar que Sansão usava algum tipo de arma para guerrear contra alguém. E ele, com essa queixada e com aquela tamanha força e agilidade, porque só podia ter vindo de Deus, porque na terra nunca encontrou, na época e nem na nossa época de hoje, uma pessoa com tal força semelhante. Ele matou 1000 homens dos filisteus, apenas com o queixo, com a queixada daquele animal que havia morrido há tempo ali. E interessante, hoje, se alguém faz, às vezes, uma piadinha, claro, não deve ser nem acerca espiritual e nem também escandalosa, né? Porque senão é baixaria. Mas uma coisa saudável para que traga alegria às pessoas diante de tanta tristeza que acontece no dia a dia, né? Que fomos trazidos para um lugar onde o sofrimento está à flor da pele. Quem pode dizer que nunca sofreu morando na terra, né? E aí, então, seduzido pela beleza daquela mulher filisteia,
ele foi fazer das vontades dela, contando os seus segredos. Ela perguntou onde estaria aquela tamanha força, porque fecharam-se a cidade, o portão com muitos quilos, talvez lá para 1.000 e tantos quilos. Sansão arrancou aquele portão à vista de todos, levantou-se e subiu ainda uma serra e colocou lá em cima da serra aquele portão que gastaria muita gente para fazer esse trabalho. E que tudo naquela época era feito com muito reforço. Os muros eram tão largos que dava para construir uma moradia em cima, no muro. E os portões também não eram diferentes, porque quase todas as cidades, principalmente do Israel, era fechado assim. Jerusalém, por exemplo, né? Muros tremendos de pedras empilhadas. E aí, ele descobriu a ela que se cortasse o cabelo, ele perderia suas forças. Não porque a força estivesse no cabelo, mas porque desobedecia e o nazireu não podia deixar cortar os seus cabelos. E a desobediência, muitas vezes o que acontece com a gente não é nem porque a gente fez tal ato. Claro, tem ato que sim, mas é porque a desobediência é a arma mais forte que o diabo usa contra as pessoas. Por isso que filhos que desobedecem os pais, dificilmente ele chega a algum lugar bem. Sempre ele tem um final tenebroso. Por isso que a Bíblia diz: honrai pai e mãe, para que prolongue os seus dias na terra. Quase todos os filhos e filhas desobedientes aos pais terminam-se mal, né? E então arrumaram-lhe-se uma maneira e cortaram. Ela cortou o cabelo de Sansão e amarrou ele com uma corda nova para testar se realmente ele tinha dito a verdade. Porque várias vezes ele tinha dito de uma forma e ela testou ela gritava: os filisteus vêm sobre ti. Ele se espedaçava aqueles amarrados e se soltava. Então ela fez o mesmo teste. O diabo faz a mesma coisa. Você sofre por algo. Na hora do sofrimento você diz assim: não faço mais. Aí depois o diabo faz o mesmo teste com você para ver se você vai cumprir o que você disse. E aí, se você mudou, tudo bem. Agora, se você não mudou nada, só disse que mudaria para o bem e deixava de fazer o mal, aí então ele pega o seu estado de fraqueza, porque aí ele vai ficar sabendo se você mudou ou não mudou. E aí ela fez o mesmo com Sansão, a Lila. Ela cortou seus cabelos enquanto dormia no seu colo e amarrou com cordas novas, grossas, e fez o mesmo teste que ela era acostumada a fazer. Gritou: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele tentou quebrar as cordas e não conseguiu. Não conseguiu mais. Aí então ela viu que tinha vencido, ela ganhava uma grande soma de dinheiro caso ela conseguisse descobrir os mistérios. E ela
levou tempo para descobrir, mas descobriu. O diabo não faz diferente. Ele pega na vida de uma pessoa e vai testando, testando. Se uma coisa não o derrubou, ele arruma outra. Se aquela saída não foi a que ele queria, ele apronta outra. E a pessoa tem que estar do tipo que Jesus disse: vigiai, depois, orai. Ele não disse orai e vigiai, ele disse vigiai e orai. Porque a oração, dependendo da colocação, ela não serve para nada, entendeu? Conforme a situação, você pode acabar com os seus dias de vida tudo de joelho orando, que você não recebe. Porque o próprio Deus disse, misericórdia quero e não sacrifício. E as pessoas ensinam que tem que se sacrificar, às vezes se acabando em jejuns e algo assim, para receber alguma coisa ensinada por alguém. Se você se martirizar, você vai conseguir. E Deus está falando totalmente o contrário. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Porque punições, se mudasse, muitas pessoas teriam mudado aqui. Isso falando na vida carnal. E aí, então, nós estamos nessa situação que estava Sansão, em estado de desobediência a Deus. E sabe o que está acontecendo? Os espíritos que passaram por aqui, que os pregadores não aceitam essa versão, porque é revelação, eles esperam que vai entender o espiritual pregando carnalmente. E é impossível, porque a própria Bíblia diz que o que é da carne é carne, e o que é do espírito é espírito. É impossível. Se você não passar para o lado espiritual, mesmo ainda estando na carne, você só entende as coisas de Deus espiritualmente. Quando você se tornar a buscar entendimento através de você, que é o espírito que está dentro do corpo. Aí você entra dentro do caminho e liga essa corrente que você fica em contato com os seres espirituais e que você pode entender as coisas de Deus. Porque tudo de Deus é no espiritual. A carne, para Deus, é apenas aquela máquina que eu falo sempre, com vida própria, para que o espírito fique preso dentro. E agora, pode sua mãe, seu pai, seu amigo, seus filhos, às vezes foram antes, estar próximo de você. Se ele já conseguiu recuperar lá no umbral, porque existe um lugar no mundo espiritual, nas galáxias, que eu falo sempre, em alguma delas, Então, que ao sair daqui, não sai nenhum santo, certo? Não tem jeito. Conforme a situação, ele tem que passar por esse umbral, onde é uma caloria imensa, que eu já disse em algumas lives passadas, que acreditem se quiser,
mas eu estive lá, certo? Eu fui levado por um ser espiritual a conhecer o que é realmente o umbral, onde o fogo é cinza e 7 vezes mais quente do que o fogo que existe aqui. E, sendo espírito, não morre, é levado diretamente para lá como um prisioneiro. E lá, amarrados de pé e mão, é lançado ali dentro. E esse fogo, ele está dentro de uma escuridão imensa. Não tem claridade de nada. Por isso ele é cinza, para que não venha refletir claridade alguma. E os gritos são constantes. Jesus falou desse fogo, só que não especificou que seria umbral, né? E ele não citou cores, só disse que ali haveria prantos e ranger de dentes, certo? E só sairá de lá quando estiver pago o último centavo. Exatamente. É lá que eu fui para visitar, levado pelo um Santo Espírito altamente desenvolvido, que me fez esse presente para que eu alcançasse esse conhecimento. E então lá realmente gritos terríveis, cantos de aves importunantes, irritantes, e parte dali numa carne diferenciada. Nessa parte tem claridade. É dia permanente. Não é claro pelo sol. É uma claridade normal, sem precisar do sol. A carne daquele povo que é posto sobre eles lá, que os outros são espíritos que estão passando pelo sofrimento, eles também estão sofrendo, mas para que eu pudesse ver, eles tinham carne semelhante a plásticos. E a caloria era tão grande que eles derretiam e escorriam como faz o plástico quando põe fogo. Gritos, pessoas já com os ossos ficando de fora, porque as suas carnes haviam derretido, certo? Esses espíritos que passaram nas prisões do umbral, eles vão chegando ao arrependimento através do sofrimento e vão se purificando até serem tirados dali para um lugar melhor, vamos chamar de galáxias, né? E ali eles começam a trabalhar ao bem para terminarem de se aperfeiçoarem. E com isso, eles são enviados para cuidar de alguém, até mesmo da família dele, ou não. E eles vão chegando a uma qualidade que está acontecendo agora exatamente no Brasil e no mundo. Eles desceram agora em forma de anjos, já cumpriram o castigo para se purificarem e estão descendo, estão tomando conta. E é por isso que o sofrimento está chegando. Veja bem como estão as leis, como está tudo bagunçado. Eles estão lá dentro, altamente estudados, e falam coisas que parecem uma besteira, certo? Eles enlouqueceram e vão enlouquecerem mais ainda, porque os espíritos de outros mundos estão descendo
para a terra, para o acerto, para ensinamentos, para ver o que pode fazer para resgatar esse pessoal, porque alguém pode fazer uma mudança rapidamente e ser até perdoados. Mas o que não acordar para essa situação vão ser punidos com tipos de doença que vão aparecer, vai ser punido com guerras, não tem mais trégua. Agora eles desceram e está andando entre nós, certo? Na terra. Precisa de algo que toque a cabeça dos pregadores e passa a ver que tudo mudou e tudo está mudando e que as orações já não têm mais o mesmo efeito e eles estão na mesmice explicando coisas que é maravilhosa que está aqui nesse livro, mas sem revelação. E aí ele está na carne, não está no espírito, e ele não sabe coisas espirituais, coisa alguma, nem mesmo acerca deles. Prezados ouvintes, por causa do tempo, fica faltando muita coisa que eu teria ainda, mas continuaremos em outra live. Por favor, deixa o like, não com as intenções que os outros têm, mas para que o canal se tome força e eu continue falando com vocês. E, meu Deus, peça ao Senhor nesse instante, que dê graça a cada um, Senhor, desses nossos seguidores e de qualquer que esteja em volta aí no mundo, para que eles possam acordarem o espiritual e diminuir a credibilidade sobre a questão da carne, e para que se evoluam e não precisa passar, talvez, por aquele grande sofrimento. Meu Pai, peço ao Senhor que abençoe a minha viagem, abençoe a minha ida, a minha volta, e que eu possa voltar e amanhã estar falando dos mistérios das leis de Deus, das leis do Senhor. Agradeço o Senhor e os santos anjos, acima de todas as coisas. Assim seja, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.